Sejam bem-vindos mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje quem está aqui comigo é o Dr. Jean Rafael, que iniciou o Saúde e Bem-Estar com a gente. Jean, é um prazer estar te recebendo aqui, é uma emoção em primeiro lugar. Foi você um dos pensadores do Saúde e Bem-Estar, passou alguns programas aqui com a gente e hoje está aqui como nosso entrevistado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Que bom, Renata. Também é uma emoção voltar aqui mais uma vez. Agradeço esse convite de estar novamente com você aqui e dizer que é uma honra, né? Participar de um tema que eu adoro muito. Não é? Que bom! E falando em tema, Dr. Jean Rafael é cirurgião e professor e coordenador da disciplina de espiritualidade do curso de medicina da UFAL. Vivemos num mundo onde o corre-corre, o estresse faz parte do nosso dia a dia, onde às vezes desejamos que o dia tivesse 48 horas, onde a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença que mais incapacita. Em 2030, serão 20% da população mundial. No Brasil, os números de suicídios aumentam. Hoje, 4 pessoas para cada 100 mil habitantes no Brasil cometem suicídio. Maceió supera esse número, 4,68. E Arapiraca, 8 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. E a partir daí vem a pergunta, onde estamos errando? Quem vai responder essa pergunta é você, Jean. Por que tanta gente sofrendo de depressão? Por que tanta gente cometendo suicídio? A gente está na era da informática. A ciência ela vem progredindo a cada dia. E a doença que mais acomete são as doenças psicológicas, não é? São as doenças psicossomáticas. O que se diz que a depressão é a doença da alma. Por que a nossa alma está sendo tão atingida? Esses números realmente eles vêm assustando muito. Se a gente levar em consideração, no nosso planeta hoje, são cerca de 300 milhões de pessoas acometidas de depressão em todas as idades. Isso aí fala assim porque é subdiagnosticado às vezes. Porque em algumas regiões a gente sabe que ainda há o preconceito de buscar ajuda. Uma das coisas que dificulta, pelo menos, por exemplo, na nossa região, é o preconceito. É muito comum eu ouvir das pessoas, elas falarem assim, não vou não, aquele médico, é o psiquiatra, é coisa de doido, não vou não. Ou penso da depressão, né? Depressão é coisa que, mas você é rico, você tem tudo que você gostaria, você tem uma vida que todo mundo desejaria, e você tem depressão? É uma doença que vem aumentando, mas que tem muito preconceito. Isso, existe esse preconceito, e isso dificulta, às vezes, as pessoas buscarem ajuda profissional, né? Tanto do psiquiatra, tanto de um psicólogo para fazer uma psicoterapia ou outras medidas até, e isso dificulta, né? É óbvio que esses números cada vez vêm aumentando também através disso aí. Outra coisa que a gente fala é a questão do suicídio, né? O suicídio é uma preocupação, a gente dá algumas palestras e lá na universidade a gente vem vendo um aumento, por exemplo, agora, recentes publicações lá em São Paulo, Estadão, Folha de São Paulo, falando que esses transtornos vêm cada vez mais aumentando, e agora são estudantes, são professores, então há uma preocupação. E a classe médica é uma que tem um nível de suicídio muito alto. Muito alto, né? E também um índice de estresse crônico, que a gente chama que é a síndrome de burnout, altíssimo, né? Apesar de que no Brasil as pesquisas ainda nessa área são incipientes, mas já se sabe que esses números, pelo menos nos Estados Unidos, que já vem pesquisando há um bom tempo, cada ano aumenta 5%. Então, se não me engano, agora, esse ano vai para 45% entre os médicos. Então, é algo que eu venho escutando muito dos colegas, cada vez mais, porque a gente vem trabalhando esse tema, Renata, aqui na nossa região há mais ou menos um ano e meio, e já os colegas já procuram, já conversam com a gente, já sentem essa realidade. O cuidador, né? O médico é o cuidador. O cuidador procurando os cuidados. E que é muito frequente nos profissionais da área de saúde como um todo, né? E aí eu peguei uma pesquisa recente, uma pesquisa não tão recente, mas foi uma pesquisa lá da USP, falando da turma da enfermagem também. E aí foi legal porque eles procuravam entender o que é que estava acontecendo. E um dos fatores que eram atribuídos
Entre eles, era questões de autonomia do trabalho, questão de relacionamento interpessoal, conflitos familiares, questão da carga horária excessiva. Então, isso... É o que a gente iniciou o programa isso, falando do estresse. Que vai levando o estresse com a sua química, ou seja, a sua atuação química vai começando a se tornar crônica até manifestar em doenças. Né? E o isolamento também, não é? Quando Claro. a gente se volta totalmente para o trabalho, a gente se isola daquelas coisas que nos fazem Isso. bem, como família, sair com os amigos. E outra questão, Renata, que a gente vem percebendo, também foi matéria, é que mais de 50% dos brasileiros estão insatisfeitos com o que fazem. Imagina isso aí, você sair todo dia para algo que lhe gera uma insatisfação natural. Então, cada vez mais a gente vê as pessoas com ansiedade, com doença do pânico, com esses transtornos emocionais diversos que vão cada vez mais afastando as pessoas do trabalho. Jean, o que me deixou muito feliz foi que agora há alguns dias houve uma palestra introdutória na jornada médica lá da Unimed, que foi uma palestra feita pelo professor Gilvon Barros, não é? Que eu fiquei encantadíssima com a palestra. Foi uma palestra de mais ou menos 50 minutos, mas foi muito esclarecedora. Nós estivemos lá, pegamos um pedacinho da fala dele, conversamos também com a doutora Lúcia França, que é superintendente da Unimed. A parabenizei pela ideia de começar a jornada com essa palestra. E aí eu convido vocês para a gente ver, conferir um pedacinho do que eles falaram sobre esse tema, saúde e espiritualidade. Vamos ver. No processo diário de lidar com seu paciente, você também vai ter que aprender a lidar com a espiritualidade dele, com sistemas de crença, de fé que esse paciente tem. E com um profundo respeito a tudo isso. Porque hoje é a grande demanda que todos nós temos. Se há necessidade de um grupo de orações, permita. Há uma infinidade de trabalhos em relação ao que se chama de prece intercessória. Alguns são inconclusivos, outros são muito interessantes. A minha tese pessoal é de que nós temos tão pouca habilidade com a religiosidade. Quando alguém sabe que há outras pessoas orando por ele, há uma resposta positiva no sistema imunológico. Quem diria? O sistema imunológico responde. Aí você pode me dizer, Gilvon, é óbvio, é um estímulo ao acolhimento emocional que eu estou recebendo de alguém. Se eu sei que tem alguém orando por mim, vou ter gratidão a essa pessoa, é natural. E naqueles casos em que ninguém sabe. E naquelas situações onde eu também não sabia que havia um grupo, que é duplo cego. Não havia um grupo orando por mim e meu nome estava lá. E a resposta imunológica é correlatamente igual. Como é que se justifica? Não pode se justificar somente pelo efeito emocional. É impossível. O que é que nós estamos vivenciando? Nossos sistemas de resposta de saúde estão falidos, porque nós nos preparamos para problemas físicos e nosso enfrentamento é eminentemente espiritual. A nossa sociedade tem pago um alto preço por negligenciar as questões do espírito. Nós nos concentramos essencialmente nas questões do corpo. Nós tomamos remédios, fazemos terapias as mais diversas, focando apenas o nosso corpo, enquanto que geralmente adoecemos da alma. Hoje a doença mais incapacitante da Terra é a depressão. E a depressão é eminentemente um problema da alma, um problema do espírito. É necessário nos reencontrarmos com a nossa espiritualidade para que possamos encontrar novo sentido para a existência e assim caminharmos com mais segurança e felicidade. Trazer este tema para uma jornada de clínica médica, para uma jornada da Unimed Metropolitana do Agreste, é bem pelo dia a dia que nós estamos vivendo, né? A cada dia nós percebemos que tem algo a mais, né? Algo de diferente nos nossos pacientes, que a gente consegue
faz a medicação, o paciente responde, mas geralmente eles voltam, né? Então isso é uma percepção que está tendo, todos nós estamos tendo, tenho certeza que todo colega médico tem tido isso cada dia mais. A angústia que cada paciente vem apresentando para nós vai muito além daquela dor física. E isso precisa sim ser refletido, isso precisa ser aberto na nossa mente. Precisamos ficar com perguntas e buscar as respostas. Precisamos refletir a nossa própria vida, a nossa própria espiritualidade, o que é que podemos fazer dentro de nós mesmos como profissionais de saúde para enxergar o outro como um todo, como uma pessoa, como um ser humano, como alguém que tem alma e alguém que tem coração, não só alguém que tenha matéria física. Eu, como oncologista, e todos nós que podemos assistir essa palestra maravilhosa do professor Gilvon, podemos ter a certeza de que a espiritualidade cada vez mais precisa ser trabalhada. A área que eu trabalho é uma área de um momento terminal do paciente, muitas vezes a gente tem que trabalhar com isso. E a gente sente realmente que o paciente que tem a oportunidade de ter noção da sua terminalidade e nesse momento trabalhar o perdão, se livrar dos seus pesos e das suas culpas, pode ter uma oportunidade muito maior de ter uma dignidade no final da vida muito melhor, até com impacto em melhora de dor, de alimentação, de diminuição do seu sofrimento e até sobrevida. Porque a gente, quando tem paz, vive melhor e vive mais. Eu acho que hoje foi incrível porque a gente teve essa noção em dados, né, em evidência. Jean, ele bateu num ponto aí onde ele fala rezar, né, a importância do rezar, do orar, né, a importância da oração. Primeiro eu queria comentar a fala dele. Eu tive uma experiência pessoal. Ano passado, meu filho passou por uma situação muito difícil e foi muito agudo. E aquela história de você pegar, levar para o hospital, entrou numa UTI, o médico falou para mim, olha, Renata, se não corrermos, a gente pode perder Guilherme em 8 horas. E isso ser dito para uma mãe... Não é fácil. Não. E é até uma coisa que eu me emociono toda vez que falo. Entendo. E eu fiquei muito abalada. E, às vezes, a minha mãe me ligava e dizia assim, você comentou com fulano de tal? Você falou para fulano? Que eram pessoas muito próximas a mim, que não sabiam do que estava acontecendo. E eu estava dentro de uma UTI. E, de repente, eu disse, eu vou colocar na minha rede social. Mas, de cara, eu pensei assim, expor a minha vida assim? Eu tenho 5.000 seguidores no Instagram, quase 10.000, e eu digo, expor isso para tanta gente que eu não tenho aproximação, mas eu preciso avisar as pessoas próximas. E aí eu coloquei uma foto discreta e disse assim, passando mais uma vez por isso. Eu digo, quem me conhecer vai reconhecer. Mas e aí, as pessoas que eu queria atingir, eu atingi, mas eu atingi milhares de pessoas, com pessoas dizendo, eu estou orando por você, eu não sei qual é a sua religião, então pessoas perguntando, posso colocar ele no livro dos espíritas, dos mortos, que são os espíritas? Eu sou evangélica, eu estou orando por você, eu sou católica, e aquilo me deu uma força interior, saber que tanta gente estava pensando com carinho com a gente. Quando eu voltei a atender, uma paciente do posto de saúde disse assim, doutor, eu tive aqui, eu soube que seu filho estava doente. E eu não sabia o nome dele, mas no momento da minha oração, eu dizia assim, Senhor, proteja o filho da minha doutora. Eu digo, mas se a senhora pensou em mim, eu sei que Deus sabe que era para mim. Então, Jean, fala um pouquinho desse poder da oração, porque ele fala, uma coisa é você saber que estão orando para você, e quando você não sabe? Isso. E quando você está numa UTI que você não sabe que as pessoas estão orando? Isso aí, Renata, foram várias pesquisas, tá? Isso não é uma coisa recente, mas um grande pesquisador norte-americano, que já teve aqui no Brasil também, o Harold Koenig, ele retrata isso muito bem. Como? Do ponto de vista que a gente vai falar, talvez, um pouquinho sobre religiosidade, espiritualidade, mas aí ele fez estudos, vários estudos com essas questões, e viu que pessoas que tinham uma religião, tá, e que praticavam essa religião, elas fumavam menos, elas bebiam menos,
elas suicidavam menos, elas tinham menos depressão quando comparadas aos seus grupos controles. Elas eram mais felizes. E isso, tinha um bocado de coisa que, se a gente for colocar assim, porque quando a gente faz, vamos fazer um trabalho com medicação, com toda a rede de apoio, mas aí ele começa a demonstrar que o papel da religião, nesse sentido, seja ela qual for, é muito importante, é muito interessante. E os trabalhos com a prece intercessória também começou-se a ver que havia essa percepção de bem-estar, e em alguns casos até diminuição das complicações daquela pessoa que recebia as orações. Sim. E eu queria que você, nessa sua fala, fizesse a distinção, para as pessoas não ficarem um pouco confusas, do que é espiritualidade e o que é religiosidade. Isso. A religiosidade, ela vem muito assim, você tem uma religião, tá? E a religiosidade seria aquela aplicação que você tem, ou seja, aquela conexão que você tem com aquela religião, certo? E aí você começa a desenvolver isso, e ela é uma ponte para que você desenvolva a sua espiritualidade. A espiritualidade, ela tem muito a ver com uma questão de uma transcendência, de uma conexão com um sentido existencial, como você se movimenta naquelas questões, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Tem então, algo acima de mim. Isso. Então, o que é que acontece? Eu posso ter 10, 20 religiões, tá? E não aplicar isso, ou seja, e não me espiritualizar. Como eu posso não ter nenhuma religião? Ser mecânico. Eu vou ao templo, eu vou à igreja. Eu posso não ter uma conexão profunda, posso não seria uma ferramenta importantíssima para que eu possa me espiritualizar. Quando isso não acontece, tá entendendo? Então, muitas vezes eu não vou nesse caminho dessa transcendência da espiritualização. E posso não ter nenhuma religião e ser uma pessoa altamente espiritualizada. Então, olha, mas a gente sabe hoje que a religiosidade, ela ajuda muito nessa questão no setor saúde. Ajuda bastante. Com essas pesquisas que vêm sendo cada vez mais publicadas, sendo trazidas, você vê houve um aumento de mais de 600% nas pesquisas de saúde, ciência e espiritualidade. E aí a gente começa a entrar nas questões dos sentimentos, com a psiconeuroendocrinologia, nas expressões epigenéticas, que quem não sabe, a gente muitas vezes diz, olha, nós somos a fatalidade do DNA. Agora, começa a vir uma coisa seguinte, o DNA não muda, mas a expressão dele, ou seja, como ele está se exprimindo no dia a dia, é que começa a mudar. E isso tem influência do meio. Então, olha como muitas coisas começam a surgir, novos conceitos, e aí a gente precisa rever as práticas, né? Isso. E a fala da doutora Lúcia França foi ótima, quando ela disse assim, a gente passa o medicamento e às vezes a gente percebe que o paciente ele não melhora. Né? Isso é muito Porque comum, às vezes a gente está tratando lá a causa, não está tratando a raiz do problema. Né? Então, a religiosidade, a espiritualidade, ela é importante para o paciente, mas ela é importante para nós, profissionais de saúde, em perceber o olhar do paciente, em ouvir mais o paciente. Né? Às vezes chega um paciente no meu consultório, eu sou indisciplinada, eu como muito, e aquilo é só reflexo. Que, na verdade, ele é uma pessoa muito ansiosa, ele tem distúrbio de sono. Tem um bocado de coisa ali por trás. Tem um monte de coisa por trás, e ali é só o ápice de todo o problema. É muito comum, Renato. Olha, a Organização Mundial de Saúde, em 1998, ela coloca no seu conceito de saúde que saúde seria um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Certo? Ou seja, para que eu possa entender isso, a gente teria que ter o quê? Uma formação também para essa abordagem. E o que acontecia? Havia um distanciamento, né? Temporário, mas que cada vez mais isso vem se integrando. Então, nos Estados Unidos, houve um aumento enorme do estudo desse tema nas universidades. Você vê, em 1994, eram 17 universidades que trabalhavam um tema, de 126, e esse número aumentou hoje, quase que 100% das universidades norte-americanas já trabalham um tema. No Brasil, isso também vem ganhando força. E hoje, cerca de 48% das escolas médicas elas já começam a abordar isso. E aqui em Arapiraca, nós implantamos a disciplina eletiva de saúde, ciência e espiritualidade. Jean, isso traz avanços. É um tema que está na pauta do nosso programa.
saber como a faculdade ela está preparando o futuro profissional de saúde. Mas a gente vai comentar isso no próximo bloco. É um tema bastante instigante, não dava para fazer saúde e bem-estar só num programa, teria que ser praticamente uma trilogia. Mas a gente vai para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais saúde, espiritualidade e ciência. Até daqui a pouco. Voltamos com mais um Saúde e Bem-Estar, hoje com meu amigo Dr. Jean Rafael, falando sobre saúde, ciência e espiritualidade. Jean, no bloco anterior a gente começou a falar sobre as universidades. Você, como coordenador da UFAL, do curso de medicina, como é que a UFAL está abordando esse tema com os futuros profissionais? Olha, a gente sabe que é um tema que no Brasil e no planeta existem diversas formas de se abordar. Algumas universidades trabalham com integração no currículo, outras fazem disciplinas optativas, outras através de ligas, e algumas já têm pós-graduações também. Que então, bom. E várias Congressos tem muitos no Brasil, não é? Com o tema saúde e espiritualidade. Começa a crescer, né? A participar de alguns congressos importantes. Inclusive, houve uma participação no Congresso Nacional de Ensino Médico. Então, já houve uma participação, uma presença de muitas pessoas. E cada vez mais isso vem ganhando essa amplitude, né? Eu vi um congresso específico, espiritualidade em oncologia. Isso me despertou, né? E lembrei da minha amiga Berta Mendes, que é uma oncologista maravilhosa, que eu disse a ela, Berta, você foi um dos primeiros nomes que eu pensei, pela luz que ela tem. Então, quem conhece Berta sabe aquela pessoa que, quando a gente pensa, quando a gente pensa naquele jeitinho de Berta, a gente pensa até em outras especialidades, né? E Berta é uma excelente oncologista. Eu tive com ela, a gente tomou um café. Jean, vamos conferir como foi o café. Espiritualidade, religiosidade na oncologia. Vamos conferir. Mais um café com especialista. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, no nosso café, doutora Berta Mendes, que veio falar sobre espiritualidade e oncologia. Berta, obrigada por ter aceito mais um convite nosso. Obrigada, Renata, obrigada a todos que convidaram. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, é sempre um bate-papo gostoso e a gente sempre conversa sobre coisas importantes, não né? É? Mais uma vez. Berta, a oncologia é uma área da medicina que eu acho que todos os diagnósticos, se o paciente não pergunta, ele se pergunta. Quando recebe um diagnóstico de câncer, eu acho que a primeira ideia que passa na cabeça dele é quanto tempo eu tenho? Então, neste momento do diagnóstico, como é que você avalia a espiritualidade do paciente? Como é que você avalia esse futuro desse paciente quando você percebe que o paciente tem uma espiritualidade mais aflorada e aquele que não, que é mais, vamos falar, mais seco, que não acredita, não tem nenhuma crença? Renata, é sempre muito difícil, né? Porque é uma coisa muito pessoal, né, de cada um. Assim, eu procuro trabalhar a questão da espiritualidade, de tentar notar e tentar ir por esse caminho ao diagnóstico com a maioria dos pacientes, porque o que eu noto na prática clínica, e aí vai muito do que eu noto, porque evidência clínica em paciente em relação à espiritualidade é muito difícil, porque cada um tem a sua intensidade, né, de espiritualidade. Mas o que eu noto é que o paciente que tem uma espiritualidade mais aflorada, ele leva mais fácil, tanto o tratamento quanto a entender mais do seu prognóstico. Acreditar em alguma coisa ajuda, né? Ajuda a enfrentar melhor os efeitos colaterais, ajuda melhor a encarar uma perspectiva até de morte. Berta, eu li alguns trabalhos sobre saúde e espiritualidade e um deles específico me chamou a atenção. Ele perguntava ao paciente o que ele esperava do médico oncologista que dava o diagnóstico, na hora do diagnóstico, o que ele esperava do médico. Se ele esperava um médico mais religioso ou um médico mais imparcial. Eu acho que cada um tem um Deus, alguns não acreditam em Deus, mas no momento do diagnóstico, o que você passa para o paciente? Você pergunta se ele tem uma religião, se ele acredita em Deus no momento do diagnóstico?
Eu acho que deve ser muito difícil para o médico, principalmente o oncologista, que não acredita em Deus. A gente sabe que tem alguns que não acreditam, mas eu acho que nesse momento, no momento do diagnóstico ou de informar o prognóstico, ter Deus ajuda muito a você passar para o paciente que ele tem que acreditar em alguma coisa, né? O médico que tem Deus, independente da religião, né? Ele acredita, primeiro, que a vida não acaba aqui, né? Então, quando você está diante de um prognóstico ruim, você já consegue saber que aquilo não é o fim, né? E também tenha certeza de que ele não é dono do prognóstico de ninguém, né? Eu não posso chegar para um paciente e dizer, você tem 6 meses de vida. A gente pode até dizer, os estudos mostram que a média de sobrevida, até porque é média, né? A média de sobrevida é de 6 meses. Mas qual é o médico que nunca viu um paciente viver muito mais do que o que ele esperava, ou menos do que o que ele esperava? Exatamente. E até pacientes ficarem curados, eu acho que eu posso dizer que eu já vi alguns milagres. Que eu acredito que sejam milagres, né? Porque eu tenho religião, né? Eu tenho uma espiritualidade, mas são milagres pela medicina, porque são pacientes que a gente não tinha perspectiva de cura e tiveram, né? Então isso ajuda muito. Berta, quando eu comecei a me preparar para esse tema, saúde e espiritualidade, você foi um dos primeiros nomes. Reconheço a tua religiosidade. Como um oncologista, eu vejo você a religiosa do jeito que você é e vejo Berta Mendes como um oncologista dando esse diagnóstico às vezes. E eu queria que você falasse pra gente o que Berta Mendes, oncologista, entende como viver e morrer. Isso é muito importante. Viver, para mim, é ter qualidade de vida, né? Não é padecer. Então, para mim, acho que para todos, né? Então, quando eu tenho um paciente terminal que está fazendo um tratamento paliativo, eu tenho muita preocupação em que esse tratamento não cause mais sofrimento do que a doença, né? E que ele tenha um tempo de vida que Deus vai dar, né? Aí vem o Deus, né? Que eu acredito, com qualidade. Então, quando eu vou colocar para o paciente o tempo que ele tem de vida, uma estimativa, ou que pelo menos ele não vai ficar curado, eu não boto tempo. Na verdade, eu digo, você não tem essa doença, ela tem controle, ela não tem cura, mas tem controle. Como pressão alta, como diabetes, né? Que a gente estava conversando, como diabetes, né? São doenças que não têm cura, mas as pessoas podem conviver a vida inteira com elas e o tempo que Deus der, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que Deus define quanto tempo a gente vai ter. E isso vai ser determinado por Ele e a gente tem que viver bem esse tempo. Até para quem não tem nada. E a gente estava falando que a ciência ainda não nos dá números, né, fiéis de como a espiritualidade pode melhorar num prognóstico como esse. Mas eu assisti algumas palestras de oncologistas falando como a espiritualidade prolonga a vida desse paciente. Mas se a gente colocar na prática como a felicidade, como o nosso bem-estar melhora a nossa imunidade e como a gente sabe como a depressão pode limitar a nossa vida, esse às vezes é aquele limite. Se o paciente, como a gente estava conversando agora, antes do programa começar, que mesmo um paciente que tem um prognóstico muito bom, mas se ele não aceita, né, se ele deprime, se ele entristece, esse prognóstico pode virar. Exatamente. Eu acho que o paciente que tem Deus, no mínimo, eu acho que o médico que não acredita em Deus deve acreditar no efeito placebo de Deus, né? Porque existem trabalhos que mostram que o tratamento placebo, o que é um placebo? O placebo é um tratamento, todo estudo que aprova uma nova medicação, quando não existe uma outra já aprovada para aquele tratamento, a gente usa um placebo para comparar. E Deus, no mínimo, para aquele que não acredita em Deus, ele tem um efeito placebo. Por quê? Porque todo paciente que acredita em alguma coisa, ele vai tolerar melhor o tratamento e ele vai viver mais feliz, e aí ele come melhor, e aí ele dorme melhor, e aí o tratamento vai melhor. Então, em tudo, a espiritualidade ajuda. Desde aquele que tem a chance de cura e que tem uma grande chance de cura, ele vai tolerar melhor o tratamento e não corre risco até de não morrer do tratamento, porque a gente sabe que o próprio tratamento também tem uma mortalidade
possível. Então, o paciente que acredita em Deus, ele vai comer melhor, dormir melhor, ficar mais forte, né? E aí vive melhor. E o paciente numa doença já terminal, Deus vai ajudá-lo a encarar isso e a viver o que ele tem que viver, perdoar, se aproximar de pessoas que ele não estava mais próxima, mil coisas que a espiritualidade pode ajudar no momento final da vida. E aí a gente fala do paciente, mas tem todo aquele suporte que é familiar, que a família também tem que ter nesse ritmo de espiritualidade, de religiosidade, desculpe, porque se a família também não ajuda, isso pode abalar também o tratamento desse paciente. Por melhor que ele aceite a doença, mas uma família desestruturada nesse sentido também pode abalá-lo. A família, ela precisa ter também essa espiritualidade, porque senão a família fica muito ansiosa, ela não trabalha aquele aceitar e aquela até a cura na morte, porque quando a gente morre, tudo passa, né? Então, para quem tem religião, quem tem a espiritualidade desenvolvida, sabe disso. Então, quando a família se angustia, ela cria angústia no paciente. Então, é todo esse trabalho, e a gente tem uma equipe de psicólogos, inclusive, que trabalha com o paciente desde o diagnóstico e trabalha a família também. A gente sempre conversa com a equipe de psicologia para trabalhar a família nesse intuito de encarar o prognóstico como um fim daqui, não um fim para sempre. E aí isso ajuda muito, flui muito melhor, tira o estresse dessa coisa da terminalidade, inclusive do atrito médico-família, atrito médico-paciente, que hoje a gente vê tanto. Muitos desses atritos se resolvem com a espiritualidade também, com aceitar as coisas, né? Então, como eu ouvi numa palestra, tudo que é possível a gente faz. O que é impossível a gente coloca nas mãos de Deus. Não é Com isso? certeza, na vida. Na vida, não é Com isso? certeza. Berta, queria te agradecer, fiquei muito feliz por você ter aceito. Eu sei que é um corre-corre danado. Eu sei que quando eu te falei, vamos falar sobre espiritualidade lá no café, né? É um tema difícil, às vezes polêmico pra gente estar discutindo, mas queria te agradecer por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada, Renata. Eu quero agradecer o convite. O assunto é polêmico, mas é importante, né? E é um assunto bonito. Eu acho que a gente tem que desenvolver espiritualidade. Eu acho que muito do que acontece hoje no mundo também é falta disso, né? É falta de acreditar em Deus. Isso. Né? A gente vai continuar tomando o nosso café. E a você, até um próximo Café com Especialista. Até a próxima. Tchau. Jean, eu e Berta, a gente conversou muito antes dessa entrevista. Horas no telefone, da gente trocando algumas figurinhas. E ela me falou muito dessa parte final do câncer. Quando a medicina ela tem um limite, né? Eu até brinquei e disse que o que é possível se faz, o impossível a gente coloca nas mãos de Deus. E nesse momento terminal é aquele momento que o paciente, às vezes, quando ele tem uma espiritualidade, ele tem uma religiosidade, ele é o momento dele perdoar, de ser perdoado, de trabalhar algumas coisas, de repente, que ele nunca se deu oportunidade, né? Isso, esse é um momento que a gente hoje também avança muito, que é os cuidados paliativos, né? Isso. Que vai dando toda essa estrutura, todo esse suporte para quando a pessoa chega nesse estágio, você se sinta acolhida, né? Você tenha todos esses cuidados para que você possa cada vez mais seguir, né, esse período de uma forma menos dolorosa possível, né? E que você tenha integração com esses sentimentos. Tem uma enfermeira que ela catalogou os 5 maiores arrependimentos. Eu acho que eu já ouvi essa história, já. As pessoas falavam desses arrependimentos, de não ter vivido justamente aquilo que queria, que é esse sentido existencial, de não ter trabalhado tanto da forma que trabalhava, ou seja, usar aqueles pequenos momentos. Quando a gente faz alguns trabalhos nos nossos encontros, a gente pede para as pessoas entrar em alguns estados, através da meditação. As pessoas sempre relatam quando voltam. A gente espera que venha, não, o melhor momento da minha vida foi o momento...
Às vezes é o momento que recebeu um abraço de um filho, Isso. que deu um abraço em alguém, São as que coisas... perdoou, que simplesmente recebeu o perdão de alguém. Momentos simples. E esse tema perdão vai ser o tema exclusivo do nosso próximo bloco. Tá? Então, vamos segurar, não vamos falar... E por isso que, nesses momentos dos arrependimentos, é onde você consegue entender, mergulhar nesse momento, para que você possa ter uma passagem, ou como você acredita na sua crença. Aí vem, na palestra do professor Gilvon também, ele falou da parte de gratidão. Como ser grato é importante, né? Hoje eu gosto muito desse tema. É algo assim que a gente tem numa base de dados aí, o PubMed, a gente tem mais de 1000 trabalhos. Se você botar lá Gratitude and Health, Gratitude e Saúde, tem mais de 1000 trabalhos publicados, onde a gratidão, hoje ela tem uma conexão com a questão do neocórtex pré-frontal, então melhora a atenção, melhora o controle emocional, trabalhos com controle da dor. Então, é uma infinidade. São muitas coisas legais aí e que cada vez mais, eu acredito que no seu tempo, cada vez mais vai se estabelecendo. Vai. E como a gente vai falar em perdão, por isso que eu te cortei um pouquinho para não falar muito em perdão, porque perdão é o assunto do nosso próximo bloco. E a gente vai para o comercial agora e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí! Voltamos com mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje aqui comigo o Dr. Jean Rafael, conversando sobre saúde, ciência e espiritualidade. Jean, esse bloco é o bloco do perdão. E aí, esse bloco, geralmente a gente faz o E aí, doutor, onde as pessoas nas ruas, elas fazem as perguntas para os nossos convidados aqui. Nesse programa a gente fez diferente. Nós fomos para as ruas perguntar às pessoas. E a nossa pergunta foi: você consegue perdoar? Você perdoa fácil? E aí as pessoas responderam. Vamos ver o que foi que elas responderam. Vamos lá. Não, eu perdoo fácil, só que às vezes tem coisas que machucam lá dentro e a pessoa demora a perdoar, mas só que com o tempo a gente perdoa, porque a gente não deve guardar mágoa por muito tempo, não. Não, perdoo fácil, porque não precisa estar guardando muito rancor, porque vai trazer doença pra gente, se guardar muita mágoa, né? Eu guardo mágoa por muito tempo, porque é de mim mesmo, não sei, porque é de mim mesmo, não sei se eu vou mudar, só Deus, né? Eu guardo mágoa. Eu perdoo fácil, porque assim, não adianta você guardar mágoa, porque a mágoa lhe traz doença, lhe traz tristeza na sua vida. Eu perdoo fácil, porque não tem sentido guardar mágoa de ninguém nem rancor. Eu prefiro perdoar. Jean, esse resultado das ruas, ele meio que se refletiu no resultado das redes sociais. A gente jogou nas redes sociais também a pergunta: você perdoa fácil? E aí, o perdoar, ele não foi unânime, lógico, mas ele ficou ali, o não perdoar e o perdoar ficou quase nos 50%, bem parecido. Tipo, metade consegue perdoar, metade não consegue. Nas redes sociais, eu coloquei aquela palavrinha, aquela palavra-chave do concurso: fácil. Você consegue perdoar? Fácil. E aí, muitas pessoas responderam. E algumas pessoas disseram assim: eu perdoo. Fácil, não. Demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Outras pessoas disseram assim: eu perdoo fácil. E outras pessoas, como... Eu até deixei aqui, como a Anne Lídia Laís, que ela colocou não. Ela disse que ela não perdoa fácil. Ela disse: tenho muita dificuldade em perdoar. Sofro muito. Mesmo comigo, por tentar esquecer, eu me machuco com as lembranças. Eu achei interessante a resposta do Rômulo, do Rio de Janeiro. E ele disse assim: depende. Eu perdoo. Dependendo do que fizeram comigo, eu perdoo fácil, ou eu posso demorar mais tempo, mas eu perdoo. E não é, algumas pessoas, eu perdoo, mas eu não esqueço. Isso. Então, não perdoo, não é? Porque, ou tipo, eu perdoei, mas não quero mais nem ver essa pessoa do meu lado. Eu acho que não perdoou.
Né? Porque se eu pensar em mim, eu comecei a refletir. É isso mesmo. Teve gente que me fez mal no início do ano. Eu já perdoei e eu já estou me relacionando socialmente com ela. Mas teve pessoas que passaram na minha vida que eu levei 14 anos para perdoar. E se você me perguntar, você conviveria com essa pessoa? Conviveria com essa pessoa. Então, acho que o sentido do perdão é isso. Não é tempo. Dependendo do mal que tenha sido feito, você pode levar mais tempo ou menos tempo. Mas a questão está aí. Se você não se esqueceu, se você lembra e se machuca, você não perdoou. Você pode estar no caminho, né? E é uma coisa boa. Isso. Você está no caminho do perdão, que é algo extremamente terapêutico, é algo que vai te conectar cada vez mais próximo da saúde. Né? A gente sabe que machuca, que dói. Mas o ato e dói muito. Isso, mas o ato de você já caminhar para o perdão já é um bom começo. E eu acho que aí, eu tenho certeza, aí vem a questão da religiosidade, da espiritualidade. Porque no auge do meu sofrimento por tudo isso, eu pedi a Deus para aliviar aquilo, para que eu fizesse esquecer, que me fizesse perdoar aquelas pessoas. Porque o perdão não faz bem para você que me machucou. O perdão faz bem para a gente. Perdoar, não viver remoendo uma raiva e um ódio, faz com que a gente adoeça. Por que saúde, ciência e espiritualidade é algo que hoje vem com uma revisão dos conceitos? Porque, por exemplo, a gente começa a entender que os sentimentos começam a atuar na minha química física, tanto para um lado benéfico, como também para um lado não tão agradável. Então, eu estou começando a construir a minha realidade com os meus sentimentos. Quando eu começo a ter essa noção de responsabilidade, aí eu começo a dizer, opa, agora aqui, eu começo a dizer que não é o outro. O outro me fez raiva. Mas a produção é em mim. Então, eu posso ser o artífice, ou seja, o construtor disso. Quando eu digo, não, peraí, tudo bem, eu estou com raiva. Eu acolho, mas agora eu começo a direcionar do outro lado. Por isso que o caminho do autoconhecimento, da autotransformação, é algo muito salutar. O amadurecimento na espiritualidade, na religiosidade, vem aí de você sentir o impacto e como você vai digerir aquilo. Como você vai trabalhar com essas cargas, com esses elementos. Porque, entenda, a química é sua. Então, aquele sentimento, a doutora Bárbara, uma norte-americana, ela estudou muito isso, que foi uma das bases para a psiconeuroimunologia. Então, aquele sentimento lá, ele causa mudanças na minha química corporal. Então, tudo bem. E adoece. E leva ao adoecimento, quando aquela coisa vai se cronificando, eu vou mantendo aquilo. Eu ouvi numa palestra uma vez num congresso, e o palestrante ele dizia assim, todos os dias a gente está tendo acesso a produtos que nos causem mal. Né? A coisas que desde o ar poluído que a gente sente. E os nossos órgãos estão ali. Se você está feliz, é meio que esse órgão ele fecha a porta para o inimigo. Se você está com ódio, triste, e aí a sua imunidade ela começa a baixar, o seu órgão vai ser receptivo àquele mal. Então, vai ser receptivo àquela poluição do ar, vai ser receptivo àquele agrotóxico daquela comida que você está comendo. Então, abrir a porta ou fechar a porta está justamente no nosso estado de espírito. Se estamos felizes, a gente adoece menos. Não é assim? Esse conceito de felicidade, o conceito de educação espiritual, é muitas vezes você entender isso. Que as minhas condutas, aonde eu me insiro, como eu me insiro no meio e como é que eu estou lidando com isso, reflete na minha saúde. Então, aí, olha que como muda a coisa. Diretamente. Olha como muda. Então, aí, às vezes, eu vou ao médico, como você falou, eu recebo aquele remédio ele vai atingir a superficialidade, tá? Mas aí eu tenho outras instâncias que Mas a raiz do problema ele não atinge. Então, se eu não me educo, não corrijo isso, não entendo como é que eu estou funcionando no meu dia a dia, eu posso fatalmente mesmo... Aí por isso que tem uma refratariedade muito grande às medicações, né? Então, Renata, pode acontecer de chegar um paciente no seu consultório, às vezes com a medicação lá para o diabetes, para a pressão alta, e que precisa fazer uma reeducação alimentar. Deve ser muito comum isso, né? E quantos vão embora, né? Desistem desse processo. Não, eu estou tomando remédio, vai estar tudo ok.
Então, e aqueles que se educam, você deve ver como muda a vida dessas pessoas, né? Como muda. Como muda. Então, veja como é importante o papel, às vezes, hoje das equipes multidisciplinares, né? Apoiando as pessoas para que... E a questão da educação em saúde. Jean, você está muito envolvido, a gente está chegando ao fim de mais um Saúde e Bem-Estar. Você está muito envolvido em congressos e você estava comentando comigo que agora, daqui a alguns dias, vai ter um simpósio. Isso é um seminário que vai ser feito, a gente faz aqui em Arapiraca, é um seminário que é promovido pelas associações médicos espíritas, que é quem alavancou o paradigma médico espiritual de um ponto geral. Mas lá você vai encontrar saúde, ciência e espiritualidade, como a gente conversou hoje. E vão vir esse ano à tona o tema das patologias emocionais. E aí nós vamos ter palestrantes como o Dr. Flávio Brau Fiorda, que vem lá da AME de Santos, com a sua esposa Giovana, que é apresentadora do programa Saúde, Ciência e Espiritualidade, numa TV chamada TV Mundo Maior, e que vão fazer parte também desse grupo. Gilvon Barros, que é magnífico. Que teve aqui, isso. Dr. Gerardo Campana, que teve recente uma palestra comigo. Dr. Ricardo, que é presidente da AME daqui de Alagoas. Dr. Denilson e Dr. Carlos Roberto, que é um anestesista que vem de Campina Grande. Também é uma figura maravilhosa. Maravilha. E os temas são as patologias emocionais. Você vai encontrar lá o papel da oração, com tudo que a gente discutiu hoje aqui. Questão de ansiedade, depressão. E aí vai ser aberto para profissionais de saúde ou para quem? Ao público em geral? Aberto ao público em geral, porque a linguagem é uma linguagem assertiva a todos. Isso. Uma linguagem que trazem esses conceitos, traz o que é que está sendo discutido. Olha, como é que, por exemplo, o Gerardo vai falar da depressão, o papel da psicoterapia, o Flávio vai falar de ansiedade, pânico. Então, são coisas que estão vigentes. Vai ser no cinema do shopping aqui em Arapiraca, no dia 1º, a abertura na sexta-noite e no sábado o dia todo lá. Ótimo. Então a gente divulga para vocês, a gente está divulgando nas redes sociais como é que faz para comprar o ingresso. É um preço acessível, é um preço só para custear a passagem, o local, porque tudo isso aí não tem interesse financeiro. O interesse é divulgar, fazer com que mais pessoas possam reconhecer esse papel que elas têm em nos ajudar. Ótimo. Porque é muito frustrante você, enquanto médico, não é um profissional de saúde, e você acha que só aquilo vai dar o resultado. Então, foi como o Berta falou, né? Você falou agora, a gente falou agora em medicação, como às vezes como é importante o efeito placebo de Deus, né? Então aquela pílulazinha placebo que se chama Deus. Né? Então, acho que hoje no programa ficou claro como é importante o poder da oração, como faz bem perdoar, né? Faz bem amar. Eu acho que essa é a palavra. No futuro, quem sabe, vai vir um livro chamado Medicina do Amor. Medicina do Amor. Eu acho que tudo isso, espiritualidade, religiosidade, perdão, tudo está envolvido, tudo no final das contas, tudo é praticar mais amor. Muitas vezes, Renata, a gente escuta Jesus é o médico dos médicos. Não sei se você já escutou isso. Muito. Não é? Muito. Depois vamos falar um pouquinho sobre a medicina do amor. Vamos. Mais um programa. Gente, eu queria agradecer a vocês por ter ficado mais um sábado aqui com a gente. E espero, próximo sábado, revê-los aqui. Tchau e um bom final de semana.